Amados, o texto que nós lemos está em Gênesis 3:9. É uma pergunta muito interessante, né? Se Deus é onisciente, primeiro, por que ele faz pergunta? Porque pergunta é para mim, é para você, é para a gente que não sabe tudo, então a gente pergunta para saber. Mas com Deus é diferente. Quando ele pergunta, ele não pergunta para saber, não é falta de informação. Deus pergunta: Adão, onde estás? É claro que Deus sabia onde Adão estava, mas nesta pergunta nós identificamos 4 propósitos da criação do ser humano. Por que Deus criou Adão? Nessa pergunta a gente vê estampado os propósitos de Deus na criação do homem. Por que Deus criou o homem? Deus estava no seu alto e sublime trono, onde ele sempre esteve, e ele decide formar o homem. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Por que Deus resolveu criar o homem? Isso a gente pergunta porque a gente precisa saber, né? Porém, a gente imagina, dentro do que a Bíblia diz, o que pode ter passado no coração de Deus. Mas Deus não dependia e nem precisava de mais criatura nenhuma. Lá no céu tem muita criatura, seres angelicais, não é? Ele não estava assim passando problema, porque Deus não passa problema e no céu não tem problema. Pelo contrário, eu acho que quando criou o homem é que apareceu um problema, né? Então, Deus, ele resolve por uma questão chamada soberania. Quando a gente entende a soberania de Deus, a gente respeita as suas decisões. Soberania. Deus decidiu criar o homem. Mas por que? Poderia ter feito diferente? Por que Deus fez assim? Deus poderia ter feito de 1000 formas diferentes do que ele fez. Mas a resposta é a soberania. Os irmãos podem repetir após mim: soberania. Nem sempre Deus explica o que vai fazer, e depois que faz, nem sempre Ele dá satisfação do que fez. Sou eu mesmo falando comigo mesmo, né, irmão? Eu já olhei para você: fala que teu servo ouve. Mas, irmãos, é soberania. Vai explicar tudo que Deus faz? Vai explicar tudo que Deus resolve fazer? Não temos. Mas um dia ele decidiu criar os céus e a terra, visando a criação do homem. A Bíblia diz que o homem é a coroa da criação. Então, quando ele criou a terra, ele criou pensando no homem, né? Ele não criou o homem por causa da terra, ele criou a terra por causa do homem, apesar do homem ser a última obra de sua criação. Mas desde o início, quando Deus disse haja luz, e ali começou os 7 dias da criação, Deus estava pensando no homem, é a coroa da criação. Então, quando ele criou os animais, quando criou tudo, quando fez separação entre águas e terra seca, quando ele criou o mundo mineral, vegetal, tudo foi pensando no homem, não é? Mas o objetivo de Deus sempre foi que o homem estivesse com ele no céu. Se Deus criou o homem
pensando no homem estar com ele no céu, por que colocou o homem na terra? Aí nós vamos ter que entender algumas coisas. Primeiro, o jardim do Éden era na terra, mas era diferente do que a gente imagina. Por quê? O Éden, na verdade, era um pedacinho do céu na terra. Tanto é que, depois que o homem pecou, não teve mais acesso ao jardim do Éden. Ele foi expulso do jardim e não voltou mais. Ou seja, a vida que Adão e Eva tinham dentro do jardim era um pedacinho do céu na terra, né? Porque Deus sempre teve isso em mente. E mesmo expulsando Adão e Eva do jardim do Éden, Ele oferece salvação e vida eterna no céu. Então vocês não vão desfrutar mais na terra do jardim que vocês desfrutavam, mas quando morrer, se arrepender de seus pecados, se hoje na dispensação da graça, servir ao Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus, aceitar Jesus, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, aí você vai para o céu. O lugar que Deus preparou para nós. Esse é o lugar que Deus quer levar você, quer me levar. A Bíblia diz que Deus não criou o inferno para o homem. Deus criou o inferno, está escrito, para Satanás e seus demônios. Para eles. Não foi para o homem para lá. O objetivo de Deus é levar o homem para o céu. E eu jamais julgo alguém que morreu dizendo ou querendo adivinhar ou querendo apontar para onde a pessoa foi. Não, pastor, mas uma pessoa que pecou a vida toda, morreu, eu sei que ela foi para o inferno. Eu não falo isso, porque eu sei lá se naquele último suspiro de vida ele se voltou para Deus e aceitou Jesus. Eu não sei. Lá na cruz, o malfeitor que disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. As vítimas daquele malfeitor acharam, né, até o último dia de vida, que aquele homem estava no inferno, porque ele está sendo morto por causa dos erros que ele cometeu, e ele ainda confessa para Jesus. Nós estamos aqui porque merecemos, este homem não. Então ele sabia, ele estava ali porque merecia, ele errou mesmo, ele não foi condenado injustamente, mas se arrependeu, mas demonstrou, primeiro, ele confessou e demonstrou acreditar que Jesus era Deus, porque ele disse, quando entrares no teu reino, Jesus disse, pronto, hoje mesmo você já vai estar comigo, porque você já creu. Então, creu, morreu. É engraçado que Jesus não livrou ele da morte, mas livrou ele do inferno, né? Essa foi a maior bênção, porque às vezes a gente pensa que, pronto, se eu fizer a vontade de Deus, Deus vai me livrar da morte, como se a morte em todas as ocasiões fosse algo ruim. E a gente precisa entender isso. O lugar que Deus preparou para nós estarmos não é na terra, é no céu. Então, aquele homem demonstrou que cria em Jesus. Jesus disse para ele, você vai morrer, mesmo crendo, você vai morrer. Você reconhece a minha realeza, porque ele diz, hoje mesmo, lembre-te de mim quando entrares no teu reino, mas você vai morrer. Você acreditou e confessou,
mas vai morrer. Mas tem uma coisa, hoje mesmo, depois da morte, você vai estar comigo no paraíso, né? E mesmo as pessoas que morreram e Jesus ressuscitou, depois morreram de novo. Lázaro passou 4 dias morto e Jesus ressuscitou ele. Depois disso, Lázaro morreu de novo. Jesus, lembra aquele que o Senhor ressuscitou? Morreu de novo. Não, agora é para morrer mesmo. Não vai ressuscitar? A gente precisa ir entendendo essas coisas para entender o propósito para o qual nós fomos criados. Irmão, nós não fomos criados para viver essa vida. Essa vida aqui é apenas a preparação para ir para lá. Eu sei que às vezes a gente brinca dizendo, né? Não, mas Deus, eu quero ir muito ir para o céu, mas não hoje, né? Quem quer ir para o céu? Aí todo mundo quer ir, mas não hoje. Esse não hoje, na verdade, é mais preocupação com quem fica do que preocupação com o céu. Eu não tenho preocupação com o céu. Aliás, quem já foi lá, diz que não queria voltar. Eu já ouvi vários testemunhos, os irmãos já devem ter ouvido também, e imagino que qualquer pessoa que tiver oportunidade de ter uma experiência de ir ao céu, não quer saber da terra, né? Por isso que a gente leva com mais tranquilidade o arrebatamento do que a morte, porque no arrebatamento vai todo mundo, então vai todo mundo que a gente quer que vá, né, irmão? Quem ficar aí, a gente não está querendo muito comunhão, né? Anticristo, falso profeta, vocês podem ficar, mas eu quero estar com o Senhor. Por quê? Porque o primeiro propósito para o qual o homem foi criado foi para ter comunhão, relacionamento com Deus. Então nós queremos estar onde Deus está, nós queremos falar com Deus, nós queremos ouvir Deus, nós queremos buscar a Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus, porque nós fomos criados para isso. E quando nós não temos comunhão com Deus, nós estamos deixando de cumprir o propósito pelo qual a gente existe. Você existe para quê? A razão da nossa existência é ter comunhão com Deus. Quando Deus criou o homem, ele estava pensando nisso. Eu vou aqui agora fazer uma criatura com quem eu tenha relacionamento. E o relacionamento que Deus tem com o seu povo, com os seus filhos, é muito diferente do relacionamento que ele tem com anjos, com arcanjos, com querubins. É totalmente diferente. É uma relação de filho. Este foi o propósito para a criação do homem. É por isso que quando o homem peca, a pergunta ecoa no jardim do Éden: Adão, onde estás? Porque na viração do dia, como o irmão Gustavo leu aqui, na viração do dia, Deus passeava, Deus tinha relacionamento, era um momento de comunhão, era um momento de integração, de interação do homem com Deus. Então, quando o homem faltou o culto do jardim do Éden, Deus olhou e perguntou: onde estás? Por quê? Porque essa é a hora da gente se relacionar, esse é o momento da gente desfrutar da comunhão, eu receber a sua adoração e você me adorar, você entregar o que você trouxe para mim e eu entregar o que eu tenho para você. Essa é a comunhão que Deus deseja ter com o homem. Salmo 27, verso 8 diz: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Deus quer que o seu povo busque. Eu poderia citar tantos versículos aqui. Clama a mim e responder-te-ei. Deus pede para a gente buscá-lo. Deus pede para a gente falar com Ele.
Tem alguém que veio hoje falar com Deus aqui? Nós viemos falar com Deus e Deus veio falar conosco. É por isso que é gostoso, porque a gente se sente num culto como esse realizado. Por quê? Porque o nosso espírito testifica. É para isso que a gente existe. A maior perda do homem ao sair do jardim do Éden não foi a beleza do jardim. A maior perda do homem ao sair do jardim do Éden não foram as flores maravilhosas que tinham no jardim. A maior perda é que quando o homem saiu do jardim, Deus não visitava mais na viração do dia. Ele perdeu aquela comunhão, porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. É por isso que nós buscamos, porque o pecado nos separa, mas a cruz nos une novamente. Aleluia. É por isso que nós buscamos, porque nós queremos ter comunhão com Deus. A presença dele é tão gostosa. Quando a gente fica um tempo sem sentir a presença de Deus, aquilo faz uma falta. Eu tenho, durante a minha vida, tido a oportunidade de conversar com inúmeros desviados, pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor, se afastaram, é uma palavra mais usual, se afastaram dos caminhos do Senhor. Quando voltam para Jesus, elas dizem: eu estava longe, mas lá dentro eu sabia que eu precisava buscar Deus, eu sentia saudade da época que eu me relacionava com Deus. A maioria das pessoas que se afastam da igreja se decepcionam com homens, mas a necessidade de ter comunhão com Deus continua lá. É por isso que a gente vem para a igreja e não fica olhando para homens. A gente veio aqui para um propósito, porque Deus marcou um encontro com a gente, e nós viemos aqui ter comunhão com Ele. Deus quer ter comunhão, Deus está pedindo: buscar-me-eis e me achareis, diz a palavra de Deus. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir. Deus está pedindo para ter mais relacionamento conosco. É por isso que a gente prega tanto, ensina tanto, fala tanto sobre tempo de oração. O seu tempo de oração, o seu tempo de culto, o seu tempo de relacionamento com Deus, esse foi o propósito para o qual nós fomos criados. Segundo propósito, o homem foi criado para refletir a imagem de Deus. Quando Adão peca, ele imediatamente sofre uma deformação, e aquela formação original é prejudicada. Ele já não está mais refletindo quem Deus é. Deus criou o homem para refletir no jardim a sua imagem. Eu fico imaginando os animais olhando para o homem. Nenhum animal foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas no jardim, o representante de Deus era Adão e Eva. Foi o único ser criado que apresentava a imagem de Deus, como um representante. Você pode repetir após mim: representante. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para manifestar seu caráter na terra. É por isso que a terra toda sofreu quando o homem pecou, porque o homem, na verdade, é que era o representante. Quando nós assumimos isso diante de Deus, que nós devemos refletir a imagem de Deus, como disse o apóstolo Paulo, como espelho, nós refletimos a glória de Deus. As pessoas no mundo não conseguem ver Deus, mas conseguem ver a igreja, e a igreja reflete a imagem de Deus. O mundo vai conhecer Deus porque a igreja reflete a imagem de Deus. Quando nós assumimos isto, nós estamos cumprindo o propósito para o qual nós fomos criados. Você já ouviu alguém dizer de você o quanto você se parece com Jesus?
Alguém já comentou, aquele rapaz é diferente, ele se parece com Jesus. Aquela moça é diferente das demais. O que tem de diferente naquela pessoa? É porque é uma pessoa que reflete a imagem de Deus. As pessoas veem o Espírito de Deus em você. As pessoas conseguem perceber que em você há algo diferente, refletindo a imagem de Deus. O mundo deve enxergar Deus através da vida dos seus filhos. E a pergunta hoje, que ecoa em nosso coração é: nossa vida ainda revela o caráter de Cristo? Quando o mundo olha para os membros da Debray Sumaré, eles conseguem ver Jesus nas nossas atitudes, na nossa palavra, nos nossos atos, naquilo que fazemos, naquilo que falamos? É para isso que nós fomos criados. Terceiro propósito: o homem foi criado para administrar propósitos de Deus. Administrador. Os irmãos podem repetir após mim: administrador. Como um mordomo, Deus colocou na mão de Adão a responsabilidade de administrar. Isso tudo aqui é meu, mas você vai administrar. Isso aqui tudo fui eu que criei, mas você vai administrar. Gênesis 1, 28, diz assim: e Deus o abençoou, Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move na terra. E no capítulo 2, verso 15, diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Onde é que estava o homem que deveria estar guardando o jardim, quando a serpente estava entrando no jardim? Você já parou para pensar que a serpente ali estava entrando no jardim, porque o homem deixou a sua responsabilidade de administrar o jardim? Ao invés de colocar a serpente para fora, ele deu ouvido ao que a serpente disse. Muitas vezes as pessoas se afastam de Deus porque estão percebendo a serpente por perto, mas não estão administrando como Deus ordenou. E deveria colocar a serpente para fora, mas vai deixando ela por ali. Não, a serpente não estava fazendo nada, né? E ela chega para conversar com Eva, que isso também eu acho assustador, porque se uma serpente fala comigo, come uma frutinha, irmão, eu corro 3 dias sem olhar para trás. Mas Eva, além de não ter se assustado, ainda conversou: não, aquela frutinha ali a gente não pode comer. E ficou batendo papo com serpente, quando na verdade a obrigação do homem era guardar o jardim. O que é que Deus tem entregue nas nossas mãos? Nós somos mordomos. Deus entregou na sua mão um ministério. O que você está fazendo com ele? Deus entregou na sua mão o tempo. Como é que você tem administrado esse tempo? Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar. O engraçado é que quem tem tempo, no dia dele também tem 24 horas. Ninguém tem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Como é que tem gente que encontra tempo e tem gente que não encontra? A resposta é administração, mordomia do tempo. Deus entregou uma família. Como é que você tem cuidado da sua família? Cada membro da minha família pertence a Deus. Os meus filhos são de Deus. Ele só pegou e entregou aos meus cuidados e disse: cuida, administra. Como é que eu tenho cuidado daquilo que Deus tem me dado?
Nada do que nós temos é nosso, nada. Não, pastor, mas fui eu que conquistei, o filho é meu, foi a minha esposa que gerou, o que eu tenho fui eu que comprei, foi com o suor do meu rosto. Nada. A Bíblia diz que tudo que nós temos, tudo vem dele, tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Se a gente comprou, é porque a gente teve emprego. Se a gente teve emprego, é porque ele abriu a porta. Se ele abriu a porta, é porque ele deu saúde para a gente poder trabalhar. Então, se ele tirar as nossas condições, irmão, o que a gente tem na nossa mão vai embora do dia para a noite. É tudo dele. E eu louvo a Deus, Senhor. Obrigado pelo ministério que o Senhor entregou aos meus cuidados. Obrigado pela família que o Senhor entregou aos meus cuidados. Obrigado, Senhor, pela liberdade que o Senhor me dá de administrar o tempo que o Senhor me deu, o dinheiro que o Senhor me deu. Senhor, nos ajude a ser melhores administradores, para zelar daquilo que está sob a nossa responsabilidade, botar as serpentes para fora que precisam serem colocadas, e fazer aquilo que o Senhor nos confiou. Deus colocou o homem na terra e disse: eles vão administrar. Não é Deus que vai descer aqui e vai administrar, né? Não é Deus que vai descer do céu na terra para usar cartão de crédito. O cartão de crédito é a gente que usa, né? E quem não tem cartão de crédito, irmão, é mais um motivo para você agradecer a Deus, viu? Fica triste não. Ai, pastor, eu não sou aprovado para ter cartão de crédito. Irmão, isso é um livramento. O irmão deveria agradecer a Deus todos os dias, porque às vezes tem o cartão de crédito, aí vai, irmão, é uma facilidade. O cartão de crédito desliza naquela maquininha. E hoje em dia, para facilitar mais, não precisa nem deslizar, é só aproximar. Aí aproxima, aí quando vem a fatura, traz para a campanha, vai destravar. Senhor, destrava agora, Senhor. Olha o que Satanás mandou aqui, uma fatura para minha casa. Foi Satanás não, tem hora que Satanás fica no inferno perguntando, o que eu tenho a ver com isso? Nunca peguei nesse cartão. É a administração, administrar aquilo que Deus deu. É fazer como Paulo falou, eu sei ter pouco, eu sei ter muito, eu sei viver regrado, eu sei me contentar, né? Eu não preciso gastar para mostrar nada para ninguém. Eu vivo de acordo com aquilo que Deus me dá. Se Deus não me deu, eu vou orar para Deus dar. E se Deus não der, não vai ser com a má administração. Nós vamos orar, viu? Para Deus quitar cartão de crédito aí. Eu não estou falando que Deus não faz, não. Deus faz. Nós ouvimos um testemunho hoje aqui, tremendo. O pastor Elzo falou. Eu vi até uns irmãos na hora da oferta vindo assim com a fé: Senhor, faz por mim o que tu fizeste pelo teu servo. E eu observei aqui, irmão, deram a oferta e quando sentaram, ficaram olhando para o celular. Senhor, aquela mensagem que o teu servo recebeu, manda aqui para mim também. Mas Deus não faz milagre igual, viu, irmão? Deus não tem uma forma, Deus tem formas. Deus vai abençoar também, Deus vai abençoar. Só que eu acredito muito nisso. Tem hora que Deus nos ensina primeiro para depois abençoar, porque se abençoar primeiro, sem a gente saber administrar o que a gente recebe, tudo se acaba em um dia. E Deus não quer nos entregar nada que a gente vá estragar no dia seguinte. Precisamos ter maturidade, precisamos ter boa administração para zelar daquilo que Deus nos deu. Deus deu um jardim para Adão e Eva administrar e falou para Adão: olha, essa daqui você não pode comer, você come de todas as outras, essa daqui é minha, isso aqui é meu, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é para você, essa daqui está guardada, né? Aí Adão
pegou tudo que ele podia e pegou a que Deus falou que não era para pegar também. O que é que Deus diz que a gente pode fazer? O que é que Deus diz que a gente não pode fazer? Precisamos administrar bem. A serpente, ela fica querendo inflamar, ela fica querendo jogar uma pimentazinha, apimentar o que Deus disse, que ela chega para a mulher, e no capítulo 3, e diz assim, vocês não podem comer nada, né? Em outras palavras, é isso que ela fala, né? Aqui na Bíblia está escrito assim, não comereis de toda árvore do jardim. Não, irmão, Deus nunca disse isso. Mas por que a serpente chega falando isso? Porque ele gosta de falar assim mesmo, você não pode fazer nada, né? Você vai ser crente, crente não pode fazer nada, né? Isso é conversa de serpente, irmão. Crente não pode fazer nada? Crente pode fazer tudo que é bom. Não existe uma coisa que a Bíblia Sagrada diga para você fazer que seja ruim. Se Deus disse é bom, pode fazer que vai ser bom. Experimenta, você vai se dar bem. Agora também, quando a Bíblia diz não faz não, que vai dar ruim, não testa não, porque Adão e Eva testaram, e a gente está sofrendo até hoje por causa desse teste. Se a Bíblia diz não faz não, não faça. E aí já entra o quarto propósito, que é viver em obediência. Deus criou o homem para viver em obediência. Deus disse, não faça. Mas parece que, quando diz assim, essa aqui não pode, é do ser humano. Parece que aí é aquilo que o ser humano quer. Nós precisamos dar ouvido à voz de Deus. Diga comigo, Senhor, eu quero viver uma vida de obediência. Quando Deus criou o homem, este é o último propósito que eu quero citar nesta noite. Ele criou com este propósito, eu vou criar um ser que me obedece, que eu falo e ele faz. Este foi o propósito. Por isso que a nossa alegria está em obedecer a Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Bom para mim é agradar a Deus. São versículos da palavra de Deus que corroboram com isso que eu estou falando. Deus criou você e eu para obedecer. E quando a gente não obedece, essa desobediência é que a Bíblia chama de pecado. Nem todo erro é um pecado, mas todo pecado é um erro, né? Tem coisa que você erra, não é necessariamente um pecado. Você erra. Eu entrei na contramão, por exemplo, você infringiu, né, uma lei de trânsito, vai ter que fazer aí o retorno, né? Vai ter que pegar, errou, pode ter alguma consequência ali. Mas não vou dizer que entrar na contramão é pecado, porque não é uma ofensa contra uma ordem ou uma vontade de Deus. Então nem todo erro é pecado. Agora, todo pecado é um erro contra a pessoa de Deus. Então quando Deus chega e faz essa pergunta, Adão, onde estás? Não é porque Deus não sabia onde Adão estava, é porque ele não estava no lugar que Deus mandou ele ficar. Desobedeceu. Esse onde estás é só para dizer assim, Adão, você não ficou onde eu mandei você ficar. Você não fez o que eu mandei você fazer. Você não me obedeceu. Isso é o pecado. E eu criei você para me obedecer, para atender aquilo que eu orientar. Aqui ficou a grande lição. Então eu quero concluir só dizendo isso. Essa foi a primeira pergunta que Deus fez a um ser humano. Onde estás? E essa pergunta continua ecoando hoje na Debrais Sumaré. A pergunta que Deus faz para mim e para você: onde está a sua comunhão comigo? Onde está a imagem de Deus em sua vida? Onde está
o seu propósito de administrar aquilo que eu te confiei? Onde está a sua obediência? Deus não faz essa pergunta para condenar Adão, não. Mas Deus queria dar oportunidade para Adão voltar. Onde estás? Você não está no lugar que eu mandei você ficar. É tempo de voltar. Volta para o propósito. Vamos cantar aquele Quero Voltar ao Primeiro Amor, e nós já vamos partir para a palavra dos líderes, né? Irmão, depois de tanto elogio que eu dei para o Sumaré Adoração, eu não vou tirar esse hino não, senão eu vou estragar e vão pensar que são eles. Não, é porque a minha voz não acompanha. Vamos estar de pé? Se tem algum Adão aqui hoje, Deus está perguntando: onde estás? Talvez você tenha dado uma saidinha do centro da vontade de Deus. Faz destino uma oração comigo hoje. O pecado fez o homem se esconder de Deus, mas a graça faz Deus chamar o homem de volta ao lugar onde ele sempre deveria estar. E se você está no centro da vontade de Deus, reafirma hoje isso: Deus, não me deixe sair 1 centímetro do lugar onde o Senhor determinou para a minha vida. Vamos louvar o Senhor? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo.